paz. Mas para nós aprofundarmos um pouco mais o nosso entendimento sobre a questão do sacrifício de Cristo, a sua eficácia, a sua amplitude, a sua perfeição, então eu quero que você comigo abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 27. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 27 somente. Perdão, 37. Romanos 8, versículo 37. O que diz a Bíblia? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, quando Paulo escreve este texto, nós temos que entender quem era Paulo, como pensava Paulo. Paulo era judeu, por parte de pai, da tribo de Benjamim, mestre da lei, fariseu, que teve um encontro com Jesus, que foi criado, ensinado e doutrinado aos pés do maior teólogo, do maior mestre da lei judaica da época, chamado Gamaliel. Paulo era um exímio conhecedor da lei. Paulo conhecia também os ritos do sacrifício levítico, os costumes do seu povo. Era judeu por parte de pai, e bem provável que romano por parte de mãe. Por isso que Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu, mas também era um cidadão romano. Aí o que me chama a atenção, meus irmãos, é porque Paulo exagera nesse versículo. Não parece um exagero? Por que Paulo não escreveu simplesmente: mas em todas essas coisas nós somos vencedores? Porque aquele que vence é vencedor. Paulo faz uma lista de coisas ou situações que poderiam de alguma forma nos afastar do amor de Deus. A nudez, a fome, o perigo, a espada, a perseguição, a angústia. Nem o céu, nem a terra, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque sobre tudo isso, sobre a fome, sobre o desemprego, sobre a luta, sobre a dificuldade, sobre a perseguição, sobre tudo que você possa imaginar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo poderia dizer que sobre tudo nós somos vencedores. Amém? Mas ele exagera, né? E se você procurar na sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum outro lugar que a Bíblia usa essa expressão mais do que vencedores. Somente o apóstolo Paulo usa aqui em Romanos 8:37. Mas por que Paulo exagerou? Paulo tem uma mente judaica, e como eu disse, ele conhecia muito bem sobre o sacrifício. Para que nós entendamos, nós temos que enxergar o sacrifício de Cristo na cruz como algo que nos proporcionou vitória. Jesus é pregado na cruz, e quando ele dá o seu último suspiro e morre, o sacrifício está feito, o seu pecado está perdoado. Ele vence o pecado, e nós vencemos com ele. Somos vencedores. Jesus nos faz vencedores. Mas algo acontece
que nunca na história havia acontecido antes. Algo acontece com o Cordeiro de Deus que nunca havia acontecido antes, porque nunca algum animal que foi sacrificado, foi morto, derramado o seu sangue e depois voltasse à vida. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio, foi sacrificado e morto, mas ele não ficou morto, ele venceu também a morte e ele ressuscitou. O sacrifício ressuscitou. Então, eu penso que quando Paulo está escrevendo isso, Paulo pensa: se Cristo foi crucificado e morto, o sacrifício está feito, o pecado está perdoado, nós vencemos. Mas não parou aí a história. Algo aconteceu e Jesus ressuscitou. Então Paulo fala: opa, na morte vencemos, ele venceu, nos tornou vencedores. Na ressurreição ele mais do que venceu. Se ele mais do que venceu, ele nos tornou mais do que vencedores. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Na morte nós vencemos, na ressurreição nós mais do que vencemos. Na morte existe um vencedor e um derrotado, Satanás. Na ressurreição existe um mais do que vencedor e um mais do que derrotado, Satanás. Então, se até hoje você pensou que era um vencedor, um campeão, como nós cantamos, desculpa lhe dizer, mas você não é um vencedor. Mas segundo Paulo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é mais do que vencedor em Cristo, o seu inimigo, o inimigo de nossas almas, ele está mais do que derrotado. Eu não sei se eu já contei aqui uma história do guerreiro sem cabeça, devo ter contado, mas para você que não veio, e para te incentivar e que você entenda a sua posição em Cristo, saiba que o diabo é como um guerreiro sem cabeça. E diz a história que existiu esse certo guerreiro, mas é uma história com ele não pagado. E este homem em cima do seu cavalo saía nos campos de batalha matando quem encontrava na frente. E matava. Mas chegou um certo dia que ele encontrou alguém no caminho que sacou a espada primeiro que ele e lhe cortou a cabeça. Mas esse grande guerreiro, na sua sede de morte, de matar, de destruir, continuou matando. Aí ele chegou diante de um soldado que disse: opa, peraí. E ele parou. Por quê? Você não pode mais sair aí matando e destruindo. Você está derrotado. Lá atrás, alguém já te venceu. Alguém já lhe cortou a cabeça. E naquele mesmo instante, aquele cavaleiro, guerreiro, cai do cavalo. Eu quero te dizer que o diabo é como um cavaleiro sem cabeça. Mas ele tem matado, destruído famílias, lares, casamentos. Mas sobre a igreja de Cristo, que conhece a sua posição em Jesus, quando ele se levanta, você levanta e diz assim: opa, para aí. É porque lá atrás já existe alguém que te venceu. Lá na cruz do Calvário já existe alguém que te venceu. E firme a sua